Salve, salve, turminha! Vamos lá! Dia chuvoso aqui em Porto Alegre, frio e chuva, uma maravilha, espetáculo. Parece 6 da tarde agora. Mas vamos lá, surge um novo Inter, tá? Uma nova forma de jogar nesse momento, porque o Nicklas Eliasson deve ser confirmado como primeiro reforço do Inter, então ele é um ponteiro, e a questão do Arce fica pendente, porque se o Rivadavia for adiante na Libertadores, e a chance é muito grande, porque eles empataram 0-0 no Maracanã com o Fluminense, aí não vai ter tempo hábil de contratar o cara de inscrever, porque a janela fecha agora no começo de setembro. Ou seja, ou o Inter seca o Rivadavia, ou o Inter parte para outra opção, como o Bakambu, por exemplo, que, sinceramente, aquela notinha do Inter ontem eu não levei fé, tá? Já conheço o procedimento de como o Barcelos funciona. Quando o vice-futebol, ele fez o mesmo com o Santos e o Yuri Alberto, 48 horas depois contratou o Yuri Alberto. Então, tá com mais cara de um recuo estratégico do que uma desistência mesmo. Só para pressionar o cara, para ele acertar os termos do Inter, ou enfim, para responder o que o Inter sugeriu. Enfim, o Bakambu eu não descartaria ainda, apesar do Inter ter descartado. Mas a questão do Eliasson. O Eliasson, o cara, vamos no popular, vamos no ponteiro, tá? O atacante aberto pelo lado, jogador de lado. Ponta, é ponta. Então o Inter vai ter, com a chegada do Eliasson, que deve ser confirmado aí nas próximas horas, Carboneiro de um lado, Eliasson do outro. Abre bem o campo daí. Bom, e aí sugere que o Inter parta para os contra-ataques, como é a maneira correta de jogar, a meu ver, com o material humano que o Pesolano tem à disposição. Não dá para ficar propondo o jogo, se frescando na frente. Eu lembro bem, eu estava lá no Beira-Rio em Inter 0, Mirassol 2. O jogo que o Inter foi para cima, se atirou, se jogou, perdeu gol o tempo inteiro, primeiro tempo, mas estava na cara, mas estava desenhadinho, que a primeira descida do Mirassol ia dar problema, na segunda ia dar gol. Foi o que aconteceu. O Inter estava todo aberto lá atrás e o Mirassol fez 2 contra-ataques, tocou 2-0 no Inter, num jogo simplesmente lamentável no domingo de manhã. Bueno, temos um jogo parecido segunda-feira contra o Remo, mas tenho certeza que o Inter não vai se frescar a propor jogo daquela maneira, vai ter muito mais resguardos defensivos, até porque agora tu tem também 2 zagueiros confiáveis. Eu chamo de 2 Aguirre-Garay, isso é para os mais velhos. Aguirre-Garay, zagueiro uruguaio do Inter, fim dos anos 80, Grenal do século, um monstro. Nunca vi ninguém bater pênalti no Inter como ele. Era uma bomba, era um tiro de meta que ele batia em cima. Nunca perdeu um pênalti. Enfim, temos o Maripan e o Mercado, que para mim são 2 Aguirre-Garay. Eu era fã do Aguirre-Garay, por sinal. Jogava demais o Aguirre-Garay, adorava o Aguirre-Garay. Até pai do Aguirre-Garay, que estava no Penharol, não sei onde é que está agora aquele zagueiro. Enfim, fecha parênteses. Mas o Inter agora, então, com a chegada do Eliasson e com a abertura do Carboneiro na ponta esquerda, é bom, vai jogar com 2 pontas e aí, de repente, fica como opção no banco ou dá um jeito de ajeitar no time o Alan Patrick ou o Caleb. Vai ser isso nesse momento, sem a contratação de um 9. Claro que se chegar um 9, bom, aí muda tudo. Mas o primeiro momento é Eliasson de um lado e o Carboneiro do outro lado. O Inter fica ali com opções de abrir bastante o campo e também deixando muito espaço para os meias avançarem. Tomara que dê certo. E o Eliasson deve chegar aí já para os grenais, enfim, deve estar à disposição do Pesolano. Não sei se começa como titular de cara, né? Mas, enfim, é um reforço importante, é um reforço que o Inter precisava. Vamos ver, eu acho que ele é mais veloz que o Tabata, mas talvez seja um Tabata melhorado. Tomara que seja isso. Vamos lembrar que o Tabata também estava no exterior quando veio para o Inter, claro, estava no futebol do Oriente Médio, que é um futebol menor que o futebol grego, mas enfim, tomara que as coisas deem certo. Por outro lado, curiosamente, é o primeiro sueco da história do Inter, né? Já tivemos jogadores da Nigéria, de Gana, poderíamos ter um do Congo agora, né? Já tivemos alemães, austríacos lá atrás, técnicos inclusive, né? Uruguaios, argentinos, paraguaios, chilenos, enfim, América do Sul toda, equatorianos, colombianos, peruanos, venezuelanos, já tivemos toda a América Latina. Toda a América Latina a gente já teve, toda a América do Sul, melhor dizendo, a gente já teve, né? Fora lá em cima, Guiana, Suriname, enfim, as Guianas e Suriname. Mas é curioso que o primeiro sueco da história do Inter acontece, né? No mundo globalizado é assim que as coisas funcionam atualmente. E, fora de campo, o Inter segue com a consultoria da Álvares Marçal e eles seguem trabalhando no Inter, apesar de já terem entregue o relatório, né? Seguem trabalhando porque eles buscam desesperadamente uma saída para o Internacional, uma vez que a situação financeira é muito complexa e ainda muito grave. E por falar em finanças, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Arroio Cunha, que se recupera de um transplante de medula no Hospital Moinhos de Vento. Quem puder doar sangue também, está precisando
doação de sangue. Geralmente, quando se faz esse procedimento, tu precisa doar sangue, não para ti exatamente, né? Mas para repor o estoque do banco de sangue, no caso do Hospital Moinhos de Vento. Então, um grande abraço para a Odi, que se recupere logo, um grande colorado, um grande amigo também, uma figura muito importante, até para a economia do Rio Grande do Sul, né? Um dos grandes economistas deste país. Então, um grande abraço para a Odi, que se recupere logo e que fique bem e logo. Volte logo às arquibancadas do Beira-Rio. Beijão. Tchau, tchau.